Parmênides, de Platão. Audiolivro de domínio público, canal FPC, Frases, Pensamento e Cultura. Aqui é Tiago Toledo. Curta e se inscreva no canal para mais conhecimentos. Esse Parmênides é um livro que você tem que se concentrar um pouco, mas vai parando, vai refletindo que é muito bom. Até mais. Considera agora se em tais condições ele se acha em repouso ou em movimento. Por que não? Porque se movimentasse, ou ele se deslocaria ou se alteraria, pois não há outras modalidades de movimento além dessas duas. Certo? Ora, vindo o uno alterar-se em si mesmo, não poderia continuar a ser um. Impossível. Logo, não sofre alteração nenhuma. Não, evidentemente. E porventura se desloca. Talvez. Se o uno mudasse de lugar, ou giraria em círculo em torno de si mesmo ou passaria de um ponto para outro. Necessariamente. Se movimentasse em círculo, não seria forçoso possuir um centro, em torno do qual girariam suas partes. Mas, de que jeito poderá movimentar-se em círculo que não tem nem centro nem partes? Não é possível. Se mudar de lugar, com o tempo terá de estar noutro ponto, não é assim que ele se movimenta. Sim, se tiver de mover-se. Porém já não vimos que não poderá estar no que quer que seja. Vimos. E não é mais impossível, ainda, chegar até aí. Não compreendi. Para o uno alcançar alguma coisa, não será inevitável não achar-se ainda nessa coisa no processo de alcançá-la, nem inteiramente fora dela, visto estar prestes a alcançá-la. Forçosamente. Se há o que seja susceptível disso, é o que for provido de partes uma das quais terá de estar dentro de algo diferente, enquanto a outro ainda estiver fora. Mas o que lhe faltar partes, de jeito nenhum poderá estar ao mesmo tempo inteiramente fora ou inteiramente dentro do que quer que seja. É muito certo. E o que nem é composto de partes nem é um todo, não lhe será mais impossível, ainda, chegar a qualquer ponto, já que não poderá fazê-lo nem por partes nem como um todo. Evidentemente. Logo, nem pode deslocar-se nem atingir determinada meta de mudar de lugar, nem girar no mesmo ponto sem modificar-se. Parece mesmo que não. Então, o uno não é movido por nenhuma modalidade de movimento. Isso mesmo, é imóvel. Como também dissemos não lhe ser possível estar em qualquer coisa. Dissemos. Logo, nunca poderá estar sempre no mesmo lugar. Como assim? Porque, nessa hipótese, teria de estar precisamente no mesmo lugar em que se encontra. Perfeitamente. Porém já vimos que ele não pode estar nem nele mesmo nem noutra coisa. Não pode, com efeito. O uno, portanto, nunca está no mesmo lugar. Não está, ao que parece. Mas o que nunca se acha no mesmo lugar, não está em repouso nem fica estacionário. É o que se dá, realmente. Ao que parece, então, o uno não está nem em repouso nem em movimento. É a conclusão que se impõe. Mas, ainda, não poderá ser idêntico a si mesmo nem a outra coisa, como também não poderia ser diferente de outra coisa nem de si mesmo. Como assim? Se fosse diferente de si mesmo, seria outro, com o que deixaria de ser um. É muito certo. Se fosse o mesmo que outro, seria esse outro, com o que não poderia ser ele mesmo. Desse modo, deixaria de ser o que é, a saber, uno, para ser diferente de um. Sem dúvida. Logo, não terá de ser idêntico a outra coisa nem diferente de si mesmo. Não, de fato. E também não poderá ser diferente de outro, enquanto for um, pois não condiz com um diferido que quer que seja, só os diferentes podem diferir entre si, mas nada. Certo. Não é por ser um que terá de ser outro. Ou achas que não? De forma alguma. Se não for por isso, não será por si mesmo, e se não for por si mesmo, também não será ele mesmo. Não sendo diferente de jeito nenhum, não poderá ser diferente do que quer seja. Certo. Como também não será idêntico a si mesmo. Por que não? Porque o uno e o idêntico são de naturezas diferentes. Como assim? Porque quando uma coisa se torna idêntica à outra, não fica una. E daí? Depois de tornado múltiplo,
o idêntico será necessariamente múltiplo, não uno. É muito certo. Se o uno e o idêntico não diferirem em nada, sempre que uma coisa ficasse idêntica à outra, ficaria una, e o inverso, quando se tornasse una, ficaria idêntica. Perfeitamente. Se o uno tiver de ser idêntico a si mesmo, não será uno consigo mesmo, e assim ele, sendo um, deixaria de ser um, o que é de todo ponto impossível. Logo, não é possível ao uno ser diferente de outra coisa ou idêntico a si mesmo. Impossível. Dessa maneira, o uno não poderá ser nem diferente nem idêntico, tanto em relação consigo mesmo como com outra coisa. Sem dúvida. Por outro lado, não poderá ser nem semelhante nem dissemelhante a si mesmo. Ou ao que quer que seja. Por quê? Porque semelhança comporta alguma identidade. Certo. Porém já vimos que a natureza do idêntico difere da do uno. Vimos, realmente. Ora, se com o uno se passar algo diferente do seu próprio caráter, só por isso tornar-se-á mais do que um, o que não é possível. Sem dúvida. Logo, de nenhum jeito poderá o uno ser idêntico a si mesmo nem a outra coisa. De modo nenhum. Como não poderá ser semelhante a si mesmo nem ao que quer que seja? Parece mesmo que não pode. Assim não poderá dar-se que o uno fique diferente, pois nessa hipótese ele se tornaria mais do que um. Tornar-se-ia, sem dúvida. Ora, o que dica diferente de si mesmo ou de outra coisa, torna-se de semelhante a si mesmo ou a outra coisa, visto ser semelhante o que recebe. Influência idêntica. Certo. Assim, o uno, como parece, não sendo possível de nenhuma diferença, de jeito nenhum poderá ser dissemelhante nem de si mesmo nem de outra coisa. Em absoluto. Não poderá ser, portanto, semelhante nem dissemelhante, nem com relação a si mesmo nem com relação a si mesmo nem com qualquer outra coisa. Parece mesmo que não pode. Pelo mesmo estilo, sendo o que é, não poderá ser nem igual nem desigual a si mesmo ou a outra coisa. Como? Sendo igual, teria de ter as mesmas medidas daquilo a que é igual. Certo. Para ser maior ou menor do que as coisas que lhe são comensuráveis, terá de ter medidas maiores do que as coisas menores, e o inverso, medidas menores do que as coisas maiores. Certo. Em confronto com as coisas não comensuráveis, terá de ter medidas menores do que umas e maiores do que outras. É evidente. Mas não é impossível que o que não participa absolutamente do idêntico seja idêntico a outra coisa, em relação a medidas ou ao que quer que seja. Impossível. Como não poderá ser igual a si mesmo nem a outra coisa, visto não ter as mesmas medidas? É evidente. Porém quer tenha medidas maiores, quer menores, quantas medidas tiver, tantas serão as suas partes, deixando, por isso mesmo, de ser um, para ser múltiplo. Na mesma proporção daquelas medidas. Certo. Se só tivesse uma medida, seria igual a ela, porém já vimos não lhe ser possível ser igual a coisa alguma. Vimos, realmente. E uma vez que não apresenta nenhuma medida, nem muitas nem poucas, e não participa de nenhum modo do idêntico, jamais poderá ser igual a si mesmo ou ao que quer que seja, como também não será maior nem menor do que ele próprio. Ou do que seja o que for. Tudo se passa exatamente desse modo. 12. E agora? Concebes que o uno possa ser mais moço ou mais velho do que outra coisa, ou ter a mesma idade? Por que não? Porque para ser da mesma idade que ele mesmo ou que outra coisa qualquer, terá de participar da igualdade ou da semelhança com relação ao tempo, o que já vimos não ser possível com o uno, nem quanto à igualdade nem quanto à semelhança. Já vimos, realmente. Como também dissemos que não participa nem da dissemelhança nem da desigualdade. Dissemos, realmente. De que modo, então, se ele é desse jeito, poderá ser mais velho ou mais novo ou da mesma idade do que quer que seja? Não é possível. Logo, não poderá ser nem mais moço nem mais velho nem da mesma idade do que ele mesmo ou do que qualquer outra coisa. É evidente. Sendo assim constituído, é absolutamente impossível que o uno esteja no tempo, pois não é de toda a necessidade, se alguma coisa estiver no tempo, que fique cada vez mais velha do que ela mesma.
forçosamente. E o mais velho não é mais velho, sempre, do que algo mais moço. Como não? Ora, ficar mais velho do que ele mesmo, será, a um só tempo, ficar mais moço do que ele mesmo, se tivermos de buscar algum ponto de referência para o que fica mais velho. Que queres dizer com isso? É o seguinte: se uma coisa é diferente de outra, não pode vir a ficar diferente do que já é diferente dela, do que é diferente, ela difere, do que ficou diferente, diferia, e do que vier a ficar diferente, diferirá. Mas, do que se torna diferente, poderá ter sido, nem é nem poderá vir a ser diferente, torna-se diferente, nada mais. Necessariamente. Assim, também, o que se diz mais velho, é uma diferença relativa a mais moço, nada mais. Isso mesmo. Logo, o que vai ficando mais velho do que ele mesmo, terá fatalmente de ir ficando mais moço com relação a si próprio. Parece. Mas nesse processo ele não poderá ficar nem mais tempo nem menos tempo do que ele mesmo, de forma que será sempre no mesmo espaço de tempo que ele pode tornar-se ou ser ou ter sido ou vir a ser. Isso também é inevitável. É, por conseguinte, inevitável, como parece, que tudo o que se encontra no tempo e dele participa, tenha consigo a mesma idade e seja simultaneamente mais velho e mais moço do que ele próprio. Talvez. Mas o Uno nunca participou de semelhantes contingências. Nunca, realmente. Não está, portanto, em nenhuma relação com o tempo, não está em nenhum tempo. Não, de fato, conforme o demonstra nosso argumento. E então? A expressões era, foi, tornou-se, não parece significar em participação de um tempo pretérito. Sem dúvida. E agora, será, tornar-se-á, virá a ser feito, não apontam para o futuro, para um tempo por vir. Sim. E esse torna-se, não indicam o presente. Sem dúvida. Logo, se o Uno não participa em absoluto de nenhum tempo, ele nunca foi no passado, nem era nem se tornou, como no presente nem é nem chega a ser nem se forma, e também não chegará a ser nem se formará nem será no futuro. Nada mais verdadeiro. Poderá haver participação do ser, fora dessas modalidades? Não pode. Logo, o Uno não participa absolutamente do ser. Parece mesmo que não participa. Então, o Uno não é de jeito nenhum. É o que se conclui. Nem poderá ser de modo que pudesse ser um, pois então já seria algo que participasse da existência, porém, como parece, o Uno nem é um nem é. Simplesmente, a aceitarmos nosso argumento. É bem possível. Mas o que não é, poderá ter, como não sendo, alguma coisa dele mesmo ou para ele mesmo. Como poderia? Logo, nem terá nome nem explicação, como não poderá ser conhecido nem percebido nem avaliado. Parece mesmo que não pode. Não será, pois, denominado nem expresso, nem julgado nem conhecido, como? Não haverá ser que chegue a percebê-lo. Não, evidentemente. Mas será possível que o Uno seja assim? Eu, pelo menos, acho que não. Para mais audiolivros, siga o canal FPC e aperte o sininho das notificações. Tiago Toledo, até mais e aproveite o livro.